Em nome de Alá, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus. Vamos começar agora a leitura da apresentação do Alcorão Sagrado. Louvado seja Alá, que disse em seu livro sagrado: em verdade, este Alcorão encaminha a senda mais reta e anuncia aos crentes benfeitores que obterão uma grande recompensa. Que a paz e a graça de Alá estejam com Rasulullah Muhammad, o derradeiro dos profetas e mensageiro, que foi enviado à humanidade como misericórdia. Estejam também com seus familiares e seus companheiros. Amém. Tenho a honra e a satisfação de dirigir-me por intermédio dessas linhas aos leitores dessa edição do significado dos versículos do Alcorão Sagrado, do irmão Samir El Hayek, membro da comunidade árabe islâmica de São Paulo. Há 40 anos, encontramos-nos pela primeira vez em São Paulo, na vivacidade de sua esperança e na vitalidade de sua juventude. Apesar de sua pouca idade, estava envolvido na atividade de tradução para a Sociedade Beneficente Muçulmana de São Paulo, continuando até hoje as suas atividades em benefício de todos os muçulmanos. O que mais chama a atenção, apesar da riqueza de sua produção literária na tradução dos livros islâmicos, que superam os 100, é que ficou famoso pela tradução do significado dos versículos do Alcorão Sagrado, cuja primeira edição foi publicada em 1974. A comunidade muçulmana recebeu com aprovação sentimentos de apreciação e agradecimento por preencher as lacunas que existiam na língua portuguesa a respeito do Alcorão. As edições foram se repetindo pela sua distinção de ser a mais fiel ao sistema adotado pelos exegetas, principalmente com respeito a crenças e aos versículos concorrentes aos atributos de Alá, pois nem todo indivíduo que fala o árabe pode ser considerado capaz de entender o significado do Alcorão Sagrado, uma vez que a sua exegese e compreensão de seu significado estão diretamente ligados ao método do Rasulullah, que Alá o abençoe e lhe dê a paz, quando explicava aos seus companheiros o que não conseguiam entender do Alcorão Sagrado. Tal explicação é uma das funções do profeta, de acordo com a palavra de Alá, exaltado seja ao seu profeta Muhammad. E a ti revelamos a mensagem para que elucides os humanos a respeito do que foi revelado. Apesar de estar implícito no texto mais de um significado, o verdadeiro significado é o que foi explicado pelo Rasulullah, que Alá o abençoe e lhe dê a paz. Por exemplo, no versículo: em verdade, Muhammad não é o pai de nenhum de vossos homens, mas sim o mensageiro de Alá e o derradeiro dos profetas. Vemos que a palavra árabe, katim, significa derradeiro, ou que ninguém virá depois dele, e a quem ninguém se assemelhe, significa também anel. Por isso, o profeta Muhammad, que Alá o abençoe e lhe dê a paz, explicou que a palavra katim, utilizada no texto, significa o derradeiro. Ele disse: sou o derradeiro dos profetas, significando ser o último que foi enviado. Também explicou isso dizendo: não haverá profeta depois de mim. Por isso entendemos do versículo que a revelação cessou com a morte do profeta Muhammad, que Alá o abençoe e lhe dê a paz. Por outro lado, para se propor a tarefa, o tradutor deve dominar as ciências e as regras da exégese, é a primeira da qual a explicação do Alcorão com o próprio Alcorão, de tal forma que, se um versículo tem um significado geral num determinado assunto, outro versículo o esclarece sendo específico no outro, pois não há contradição no Alcorão. Alá exaltado seja diz a esse respeito:
A falsidade não se aproxima da lei, o livro, nem pela frente e nem por trás. O segundo método é a utilização da Suna para a explicação do Alcorão, representada pelos ditos atos e aprovações do profeta Muhammad, que Allah o abençoe e lhe dê a paz. O Imam Asyuti, 650 anos atrás, compilou em seu livro uma Corão, os ditos do profeta sobre a exégese do Alcorão, organizando-os conforme o arranjo das suas suratas do Alcorão Sagrado. O terceiro método é a utilização das afirmações dos companheiros e dos familiares dos profetas, que Allah o abençoe e lhe dê a paz, pois estavam mais afeitos ao significado por terem sido testemunhas vivas da revelação de muitos versículos do Alcorão Sagrado. Transmitiram à posterioridade como a revelação se operou. Conheciam também as causas da revelação de inúmeros versículos, bem como a data de sua revelação. Muitos dos companheiros ficaram famosos por serem retentores e exegetas do Alcorão Sagrado, como Ali bin Talib, Ibn Masud, Ibn Omar, que Allah esteja satisfeito com todos eles. O mais famoso dentre todos foi Abdullah Ibn Abbas, por quem o profeta fez a seguinte súplica: ó Allah, instrui-o na religião e ensina-lhes o significado do Alcorão. Quanto ao quarto método e a fidelidade à crença transmitida pelo profeta, o Imam Abu Talib, na introdução de sua exégese do Alcorão Sagrado, diz: fica sabendo que a primeira regra para o exegeta é a fidelidade à crença transmitida pelo Rasulullah, que Allah o abençoe e lhe dê a paz. Quanto aos versículos dos atributos de Allah, não inclui semelhanças, nem comparações, nem explicações, nem negação. Allah Ta'ala diz: nada se assemelha a ele, e é oniovinte ou onividente. O quinto método é a utilização do árabe na exegese. Em caso de dúvida, devido às palavras de Allah Ta'ala, revelamos-lo como um Alcorão árabe, para que raciocines. Se assim deve ser, como os muçulmanos podem aceitar outras traduções do Alcorão Sagrado, de significados adulterados, por não seguirem essas regras. Seria possível que se aceitasse uma tradução adulterada em sua crença devido ao desconhecimento do tradutor de uma das duas línguas, ou para inventar falsidade contra o Islã e os muçulmanos. Cito aqui a caso de 1980, quando aqui foi publicada uma tradução em língua portuguesa. O tradutor utilizou uma tradução inglesa ou francesa e inverteu a língua portuguesa. Com isso, não traduziu os significados do Alcorão Sagrado, mas o texto era traduzido por outros. Desta feita, cometeu os mesmos erros que os outros cometeram e acrescentou-lhes mais erros ainda. A pseudo-tradução, portanto, ficou repleta de mais interpretações, intencionais ou não, assemelhando-se às obras de alguns orientalistas que procuram difamar o Islã e vendem o seu trabalho aos muçulmanos como se fosse uma importante produção científica. Por isso, os muçulmanos do Brasil não permitiram que aquela tradução fosse utilizada em suas mesquitas, porque na realidade não abrangia os significados do Alcorão Sagrado. A mesma pessoa a ser comercializada entre os não muçulmanos. Pelo que foi dito acima, o tradutor dos significados do Alcorão Sagrado deve ser ater ao que foi transmitido pelo Rasulullah, que Allah o abençoe e lhe dê a paz. E pelos
e pelos nossos antecessores em sua exegese do Alcorão Sagrado. O tradutor é tão responsável quanto o exegeta, pois ambos transmitem às pessoas o significado do livro de Alá. Nós, propagadores e especialistas ao estudo do Alcorão, aprovamos a tradução de Samir El-Haik pela sua fidelidade à sua crença, pois em seu trabalho ele foi minucioso na consulta às exegeses árabes mais fidedignas, além de seguir as orientações dos propagadores e especialistas, à frente dos quais o imã da comunidade islâmica do Brasil, o Dr. Abdallah Abdel Caminho, além de cuidados, o primor de estilos e a clareza dos termos acrescentam beleza à tradução, que atrai os leitores, principalmente quando o tradutor escolhe as mais claras expressões que mais se aproximam do significado do texto original. Assim, o seu trabalho é mais aceito e acrescenta beleza ao seu estilo. Baseado nisso, podemos afirmar que a tradução do El-Haik se espalhou por todos os quadrantes, tanto do Brasil como de todos os países da língua portuguesa, pela fidelidade de sua crença, a beleza de seu estilo, a coerência de suas expressões. Não há exagero nisso, porque o professor El-Haik cresceu em São Paulo, onde obteve os seus estudos acadêmicos, tornando a língua portuguesa a sua língua-mãe. Acrescenta-se a isso que viveu durante 4 anos em Moçambique, a convite das instituições islâmicas locais, durante os quais produziu várias obras culturais e islâmicas, acrescentando-lhes conhecimento e experiência. Finalizo a minha apresentação afirmando que o Alcorão Sagrado é um milagre de Alá na terra, com o qual ele desafiou os intelectuais árabes e persas, também os gênios e os humanos, a produzirem algo semelhante a ele. A sua eloquência e significado sempre são atuais, pois cada vez que a ciência se desenvolve, os cientistas descobrem no Alcorão Sagrado provas claras de que é um livro revelado por Alá. Exaltado seja, pois encontramos nele as provas de muitas descobertas científicas odiernas em geologia, botânica, astronomia, etc. Os árabes só conseguiram descobrir o formato arredondado da Terra, as camadas terrestres, as camadas celestiais, as profundezas do mar, as nebulosas, as galáxias que representam os sinais da grandiosidade e da unicidade de Alá por intermédio do Alcorão Sagrado, o livro das leis divinas que abrange todas as necessidades humanas em todo tempo e em todo lugar. Se cada profeta tem um milagre, o Alcorão é um milagre de Alá. Revelado para o profeta Muhammad, que Alá o abençoe e lhe dê a paz, durante 23 anos, como provada a veracidade de sua missão. O primeiro versículo revelado abrange a ordem para a procura do saber em nome de Alá. Lê em nome do seu Senhor que criou. E o último versículo revelado aconteceu 9 dias antes do falecimento do profeta, que Alá o abençoe e lhe dê a paz, que ordenava o temor a Alá e a preparação para outra vida. E temei o dia em que retornareis a Alá. Este versículo nos informa a respeito da morte de todo ser vivo e a respeito de Alá, o vivente, o subsistente. Peço a Alá que multiplique a recompensa de todos aqueles que colaboram na produção dessa tradução e que a paz e a misericórdia de Alá estejam com Rasulullah, o derradeiro dos profetas e dos mensageiros, com seus familiares e com seus companheiros. Amém. Amém.